chamo Adneuza da Silva Gimene, tenho 67, vim da Paraíba, de Juripiranga, antiga Serrinha. Né? Saímos de lá do norte, eu tinha o quê? Uma idade de 10 anos mais ou menos, viemos para o Rio. Porque o meu pai veio para a casa do irmão dele e achou melhor aqui, que a vida de lá é muito difícil. Então, achou que melhor vir aqui trabalhar junto com meu tio. A origem da gente não era das piores, né? A gente morava lá, meu pai era marceneiro, meu pai fazia caixões de defunto na época, né? Mas nessa época de político, sabe como é que é essa época? Antigamente, essa época de político era muito brabo. Você torcia por uma política e torcia só por aquela mesmo, que sempre ganhava. Se você torcesse por outro, você assim, era reprimida, essas coisas todas. E meu pai, nesse ano, sempre torcia por um partido, que era num partido lá. Eu era pequena, não lembro muito bem. Então, esse partido, nessa época, perdeu. O que aconteceu? Foram pegar meu pai para matar, né? À noite, foram lá, já tinham pego o amigo dele, tinha botado no cavalo, tinha arrastado ele no interior lá e mataram o cara. Então, veio um rapaz e contou para o meu pai: Sebastião, o senhor tem que sair urgente daqui, porque senão o senhor vai morrer também. Eu sei que meu pai saiu do dia para a noite, saiu com as trouxas na cabeça, né? Falando assim, aí meu pai saiu e deixou minha mãe. Só que meu pai foi para São Paulo. De São Paulo veio para o Rio. Chegou aqui no Rio, meu tio ofereceu a casa, lógico, deu a casa para a gente. Aí meu pai mandou uma carta para minha mãe e mandou minha mãe vir para o Rio também. Aí fomos morar nesse quarto, né? Fomos morar nesse quartinho de solteiro. E eu fui pagar, e minha mãe não tinha como pagar aluguel. Então, o que aconteceu? Inclusive, a dona me chamava até Dona Neuza, minha xará também. Na época, ela chamava Dona Neuza, e eu, Neuza também. Aí ela disse: Dona Severina, você vai me dar uma filha sua, que aí a gente fica pelo aluguel. Me dá para trabalhar, lógico, para trabalhar. E fui trabalhar na casa dela. Fiquei trabalhando em casa de família, mas só. Estava tudo muito bem. Meu pai se internou louco, né? Que meu pai ficou maluco. Se internou lá no Doutor Eiras. Aí minha mãe, coitada... Aí o que aconteceu? Minha mãe botou uma filha para trabalhar em casa de família, eu também fui trabalhar e meu irmão foi trabalhar também, em negócio de limpar piscina na época. Até no dono da Internita aqui em Madureira, meu irmão trabalhava lá. Então, o que aconteceu? Aí ficou nesse lance, né? Meu pai maluco, mas só que eu tinha meu quarto lá nessa casa, né? Aí o homem à noite foi lá, querendo me aliciar, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei... Isso você nova? Eu novinha, tinha uns 10 para 11 anos, já trabalhava em casa de família. Então, o que aconteceu? Aí eu falei para minha mãe. A minha mãe não sabia o que fazer. Minha mãe, minha filha, mas eu moro aqui no quarto da mulher, o que eu vou falar? Eu sei que minha mãe ficou calada, não falou nada, mas tirou. Falou: dona, eu tenho que tirar ela, que ela tem que ter um emprego em outro lugar, que é melhor. Aí o que aconteceu? Minha mãe inventou uma história para ela, eu sei que saímos de lá. Aí eu fui trabalhar, aí meu irmão arranjou um emprego para mim no dono da Internite, que meu irmão já trabalhava lá. Aí eu trabalhei aqui em Madureira. Aí ficamos trabalhando esses anos, a gente só ia final de semana para casa, porque a gente... Aí nessa época, minha mãe já foi morar no morro, já saiu dessa casa que minha mãe achou que ficava sem graça ficar lá. Minha irmã foi morar no morro, em Barros Filho. Quando eu morava nessa casa que minha mãe saiu, realmente, a gente não tinha para onde ir. O que aconteceu? O pessoal estava fazendo uma invasão em Barros Filho, ali no morro de Barros Filho. Estava tendo uma invasão de casa, mas tinha que fazer a casa à noite, né? Tinha que fazer a casa à noite e já amanhecer dentro da casa. Aí minha mãe não tinha outras condições, teve que fazer a casa à noite. Aí a casa não tinha nem teto, nem porta, só tinha os esqueletos da casa. E minha mãe teve que levar a gente para morar lá. Aí eu sempre falo hoje em dia, eu fui morar numa casa sem teto, sem porta, sem janela. Eu falo hoje em dia assim. Então, nós fomos morar lá. Aí não tinha nada, minha mãe não tinha nada. Então, nós fomos morar, dormia no chão, na esteira, né, que tinha esteira naquela época. Já tem até hoje, mas é mais da macumba. Assim. Então, a gente fomos dormir na esteira e dormia ali. Aí dormíamos ali. Eu sei que minha mãe não tinha nada. A minha mãe ganhou um guarda-roupa velho, fez a porta, né? Minha mãe botou, todo dia minha mãe puxava aquele guarda-roupa, fazia a porta de noite. E de dia abria, a porta ficava aberta. E ela ganhou uma lona e fez o telhado da lona, né? Nisso. Aí eu sei que nós ficamos lá.
Aí veio a prefeitura para derrubar todas as casas. Né? Eu sei que todo mundo desocupou e saiu. Minha mãe foi a única que não saiu dentro de casa, com 5 filhos. Ela botou os filhos assim dentro de casa e falou assim, daqui eu não saio. Se vocês tiverem que derrubar a casa, vocês vão derrubar a casa com os filhos dentro. E a gente tudo chorando, desesperado, né? Com aquelas coisas tudo para derrubar a casa, cheio de polícia. Mas mesmo assim nós ficamos, que até hoje existe o Morro de Barros Filho. Nós ficamos lá, eu sei que não derrubaram a nossa casa. Derrubaram um monte de casa lá, mas não derrubaram a nossa. E nós ficamos. Nisso foi chegando mais gente. Aí, lógico, minha mãe foi arrumando a casa direitinho. Nisso, meu pai já tinha saído que ele teve internado ali em negócio de maluco, em São Cristóvão, negócio que tinha ali de maluco. Eu sei que meu pai já foi melhorando, já foi trabalhando. Minha mãe, eu sei que nós moramos muitos anos em Barros Filho, no morro. Nós moramos até depois, aí o que aconteceu? Fizeram aqueles apartamentos ali em Alengo e deram uns apartamentos, deram, entre aspas, né? Minha mãe pagava bem pouquinho. Aí a gente ganhou aquele apartamento ali. Aí minha mãe já veio realmente. Minha mãe deixou a casa, mas a casa já estava boa. Aí viemos morar naquele apartamento. Eu trabalhei na Cofamã, trabalhei na Nádia, conheci meu marido. Aí dali já foi os caminhados. Mas morei muitos anos no Morro de Barros Filho. Aí de lá fiquei, andava de trem. Aí nesses intervalos todos, meu pai já ficou bom, minha mãe já tiraram a gente de Barros Filho, deram aqueles apartamentos em Realengo, que se chama Fumacê hoje em dia, né? Aí minha mãe já foi morar lá. Quer dizer, então fui crescendo, já fui para casa da minha mãe, já só andava de trem, a gente pegava muito trem, já conheci meu marido, casei, lógico, aí casei. E de lá, ficamos assim, casados ainda uns 12, 13 anos, aí fui ser camelô. No início é muito difícil, porque no início eu não tinha experiência nenhuma. Fui entrar em ramo de roupa, que eu também não tinha experiência, nunca aprendi, né? Aí, quer dizer, botei uma pessoa para me ajudar, me explicar. E essa pessoa foi me explicando, eu fui aprendendo devagarzinho e fui aprendendo. Eu sei que eu aprendi a costurar praticamente só, porque essa pessoa também me deixou, foi embora praticamente só. Aprendi e fiquei costurando. Aí queria ser camelô. Foi aí que a minha vida ficou melhor, né, no caso. Fui virar camelô, aí já fui devagarzinho, com sacrifício, comprei um maquinário, já fui comprar uma máquina, depois comprando outra, e sei que eu fui fabricar. E ser camelô do meu próprio fabricante, que eu fabricava e vendia no camelô. O que é que eu fiz? Cheguei lá e botei uma barraca no centro de Bangu, onde eram os outros camelores. E lá fui ficando. O rapaz disse que eu não ia ficar lá, o fiscal, você não vai ficar aqui, porque você não pode. E eu sei que eu fui ficando, fui teimando e fui ficando. E lá depois veio a prefeitura, se organizou ali, e ali eu estou até hoje. Estou no camelódromo até hoje. Que dali teve rua, teve muitas mudanças, na pracinha, teve muitas mudanças. Aí, o que eu fiz? Quando eu montei a barraca, eu botei a minha sobrinha para olhar a minha barraca. Eu aconselhava na costura e dentro de casa e não tinha ninguém. E tinha a minha sobrinha na barraca. E nisso, eu fui assim, prosperando um pouquinho, comprando mais um maquinário que precisava, com muito suor, comprei as minhas maquininhas, tudo de segunda mão. Depois, lógico, não, hoje depois eu modifiquei. E fui vendendo. Dali eu fui botando outra barraquinha, botei outro funcionário e fui administrando costura, com rua. E as meninas, aí nisso eu já pude botar minhas filhas no colégio, pago, já botava já... Como é esses carros para pegar? Como é que fala? Já tinha gente para pegar, né? Para pegar as crianças, as 2 crianças. E fui trabalhando e minha vida foi, graças a Deus, foi melhorando, mesmo na vida de camelô. Aí eu já tive camelô em Campo Grande. Nisso eu já botei 4 barracas em Bangu, já botei 3 barracas em Campo Grande e já fui indo. Depois botei na Tijuca, quer dizer, olha só, já fui melhorando. Já botei empregada dentro da minha casa, ajudante, né? Não é empregada, né? Que eu não gosto nem dessa palavra. Fui botando ajudante e nisso fui indo. Até a data de hoje, graças a Deus,
Aí, graças a Deus, a vida ficou boa. Já viajei de avião para o Nordeste, para casa dos meus familiares, isso tudo. Então, demorou porque eu fui primeiro dar atenção com as maquinário, conciliar de casa, com tudo, ajudar meu marido, porque meu marido ele trabalhava na Telege, mas também, lógico, só dava para manter o básico, né? E foi melhorando mais ou menos uns 10 anos. Porque antigamente o camelô era muito assim, visto como um marginal, vamos falar a verdade. Antigamente ninguém nem encostava junto do camelô. Quem encostava era só para comprar mesmo, era tudo no dinheiro, não existia maquininha, não existia nada. Só naquelas épocas era cheque e dinheiro. Só isso, quer dizer, não existia como hoje. Então, naquela época também, ninguém queria ser camelô, ninguém. Tinha que ter garra para ser camelô, né? Tinha que ter garra para ser camelô, porque até chegar a ser um camelô da prefeitura oficial, foi ali que eu me encontrei, porque ali... Você familiarizou com a profissão. Sim, também como costureira, e porque eu sempre tive minhas roupas era feita por mim, pelas minhas costureiras, que eu tinha uma confecção grande, na época era eu sozinha, como comecei, aí tive só uma outra pessoa para me explicar, mas depois não, depois eu fui indo, fiz minha confecção. Então, eu tenho muito orgulho de ter minha profissão e ser camelô, porque foi lá que eu cresci, foi lá que eu fiz as minhas coisas que eu tenho hoje. Tenho saudade, porque a vida lá é mais liberal, né? Assim, você tem mais liberdade, mais infância. Lá por pouco que eu tive de infância lá, mas eu lembro até hoje, eu pequenininha, minha mãe na roça, a gente na roça, correndo para lá e para cá, andava a cidadezinha inteira. A cidade a gente andava pequenininha, mas a cidade era pequena. Hoje já está maior, mas sempre foi pequenininha. Então, lógico, saudade dos meus familiares, que eu tenho família em João Pessoa, São Bem, tem loja lá, tem um primo que tem loja. Eu tenho saudade das pessoas do meu interior, que eu vou lá, minha tia até hoje, tenho uma tia. Quer dizer, tenho saudade daquela vida. Eu falo assim, a pessoa tem que ter coragem, entendeu? Não pode ter medo. Porque eu vou começar, não tenho nada. Não, a gente começa sem nada mesmo. A gente começa sem nada. Porque quando eu comecei com 2 máquinas emprestadas. Quer dizer, eu não tinha nada. Então, eu acho que a pessoa tem que ir à frente, seguir à frente e não ter medo de nada. Só isso. E lutar. E ter fé, muita fé. Que era muita fé que eu tinha. Muita fé. Para chegar até aqui, eu tive muita fé. E continuo tendo fé. Olha, o que me deixa mais orgulhosa é porque eu pude pagar o estudo das minhas filhas, tá entendendo? Em colégio particular. Meus netos estão sempre perto de mim. Eu tenho minha casa aconchegante, que vem todo mundo para minha casa. Então, eu acolho todo mundo na minha casa. Claro que eles têm as casas deles, mas eu acolho. E, sei lá, é uma felicidade muito grande, entendeu? De ter a minha casa, de ter minhas filhas, meus netos perto de mim. Então, isso para mim é um orgulho.